Olá, começamos mais uma aula e hoje eu trouxe para vocês aí um gênero textual, o gênero conto, que é uma narrativa, né? Então, só vamos compartilhar aí a nossa telinha para que vocês também consigam entender melhor. Aqui está o conto, tá? Então, conto é um gênero textual e é uma narrativa curta e concisa. Ela possui um só conflito, ou seja, é um texto bem curtinho. Como ela é uma narrativa, ela vai possuir os elementos da narrativa. E os elementos da narrativa são o que a gente denomina de pente, ok? Aqui para que vocês recordem. São 5 elementos da narrativa. Então, personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. O narrador, assim, brevemente, para vocês entenderem, é aquele que narra a história. O enredo é a sucessão dos acontecimentos dentro dessa história. A personagem ou personagem, nós vamos ter as principais e as secundárias. O tempo é a época em que esses fatos ocorrem. E o espaço se refere ao local, né? Aí um pouquinho mais explicado, então nós temos o narrador, ele pode ser, opa, dando, só voltar um pouquinho. O narrador, ele pode ser personagem, narrador personagem, que é aquele que participa da história. Ele pode ser narrador observador, ou ainda tem um terceiro narrador, né? Que é o onisciente, mas por hora vamos pensar no narrador personagem, que é aquele que participa, ou o observador, que é aquele que apenas observa a história e conta, tá? Ele não faz parte dessa história. O enredo é o conflito, tá? A exposição, a complicação, o clímax e o desfecho. Costumo comentar que o enredo é a história toda, tá? Desde a situação inicial até o desfecho, né? Então, o enredo é como que ocorre aí o conflito que depois vai ter que ter uma resolução. A personagem ou os personagens, então, nós vamos ter, como eu coloquei antes lá, as principais e as secundárias, né? As principais é o protagonista, esse protagonista ou ele é herói ou ele é anti-herói. Algumas histórias não trazem necessariamente o protagonista como um herói, tá? Tem histórias em que o personagem principal é o anti-herói, tá? Aí vai ter o antagonista, que é o que a gente chama de vilão da história, né? Que é o que acaba provocando o conflito, e depois as personagens secundárias, que são aquelas que fazem parte da história, porém não são as principais. O tempo, nós temos 2 tempos que podem ocorrer em uma narrativa. Um é o tempo cronológico, que é o tempo normal do relógio, e outro é o tempo psicológico, que é o tempo que se passa na cabeça da personagem. Então, para a personagem, o tempo pode, na cabeça, né, no psicológico, o tempo pode passar muito rápido ou ele pode passar muito devagar. Tá? E o espaço, que nós temos aí o espaço físico
ou também pode ser um espaço psicológico. O espaço físico remete a onde acontecem os fatos, e o psicológico remete aí se a história se passa apenas na cabeça da personagem. Se nós temos, então, uma narrativa, é lógico que nós vamos ter aí uma, os momentos, né? Ela vai passar pelos momentos da narrativa. Então, assim como um texto, um texto, né, uma redação ou um artigo, ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma narrativa, ela vai ter a situação inicial, o desequilíbrio, o desenvolvimento, que a gente também pode chamar, o conflito, o clímax e o desfecho, né? Então, a situação inicial é o momento inicial da narrativa, é onde eu conheço qual é essa personagem, né? Também não vai estar com muitos detalhes, porque é um texto curto, então não vai me detalhar totalmente. Eu consigo conhecer aí o espaço onde ocorre, o que está acontecendo de início, de onde sai essa história. O desequilíbrio é algo que acontece e vai causar o conflito na narrativa, ou seja, é o início do problema. Então, esse conflito é o que vai fazer o desenrolar da minha narrativa, é o que vai ser a história em si que está sendo contada. Aí o clímax, que é o ponto alto da narrativa, ou seja, depois do clímax tem que saber o que acontece, qual é o final, como que tudo acaba. Então vem o desfecho, que é como que acaba, né, esse conflito aí, que começou lá com o desequilíbrio. Coloquei aqui basicamente como que a gente vê, né, então um texto narrativo, né, então eu vou ter uma introdução para esse texto. Essa introdução, ela vai me mostrar a situação inicial, tá? Dessa personagem ou dessas personagens. Depois eu vou ter um desenvolvimento. Esse desenvolvimento, que é lá no desequilíbrio da tela anterior, que vão ser os acontecimentos, esses acontecimentos que vão acabar gerando um conflito, né? Para ser resolvido. E esse conflito vai acabar gerando um clímax, ou seja, vai chegar no ponto em que precisa resolver esse conflito. Então, vai se encaminhando para o final. Então, vem a resolução desse conflito, né? Essa resolução vai acabar em uma conclusão, que é o desenlace da história, que é como acaba a história. Tá? Então, uma narrativa, ela é simples, tá? É o que a gente chama de histórias, né? Essas histórias, elas podem ser, a gente conhece muitas histórias orais, né? Que são passadas de geração para geração. Essas histórias, né, são passadas de geração para geração, mas existem muitas histórias que a gente encontra aí nos livros que a gente lê, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês um conto, então eu farei uma nova aula para que a gente possa ler um conto junto e entender, né, um pouco mais sobre isso. Eu espero que nesse curto espaço de tempo eu tenha ajudado muito, né, com esse gênero textual, e deixo aí uma sugestão de contos, né, que é o livro Histórias Abençonhadas, de Mia Couto,
E aí, numa próxima aula, eu compartilho com vocês um texto do Mia Couto, tá? Um dos contos dele. Beijo no coração, abraço a todos.